Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada pela escolha. A gente vai fazer essa conversa valer a pena, não é, Eliane? Sim, né, Mendes? Porque a gente gosta de estar aqui, gosta dos assuntos que a gente conversa, são sempre muito pertinentes, interessantes. Às vezes é um alerta, né? Às vezes é como hoje, uma conversa bem diferente, né? Hoje nós vamos falar sobre identificando o engano, né? E eu pensei assim, em começar falando para vocês, fazendo uma pergunta. Você já acordou? Eu escolhi uma segunda-feira. Eu escolhi uma segunda-feira pensando assim que para nós cristãos o domingo é um dia bem especial, a gente vai ao culto, a gente se alimenta. Domingo parece que é o dia que dá o combustível para a semana, né? Isso. Você ouve a palavra, você louva, tem comunhão, né? Encontra com os amigos, né? Eu acho sabe legal, assim, você tá. Aí na segunda-feira você acorda, né? Dormiu a noite inteira bem, tá descansada. E parece um dia comum, e de fato o dia é bem comum mesmo. O clima está agradável, estou criando uma situação aqui para você. O clima está agradável, você está disposta a fazer as coisas que você faz sempre, e de repente, dali a pouco, você começa, enfim, você começa a pensar que essas coisas não têm muito sentido, você começa a ficar mal. Eu não sei quanto a você, eu peguei isso porque é uma situação que eu particularmente já vivi, e muitas pessoas já contaram isso para mim. Do nada, sem ter motivo, de repente as coisas não têm muito sentido. Né? Dá a impressão assim, né, que é uma sementinha de alguma coisa, tem né? Alguma coisa, mas você nem sabe o que é. Ou um pensamento que vem, uma fala de alguém. Comigo eu não estou falando no dia ruim, porque o dia ruim a gente identifica. Sabe? Acordou com dor, ou acordou com uma notícia má, aí é outra coisa. Mas é aquele dia que é igualzinho a todos que você se sente feliz, tá? Porque eu não sei quanto a você, mas eu gosto da rotina. Sim. A rotina me deixa muito feliz. Eu gosto também. Né? Tô fazendo o que eu gosto, tô tocando a rotina, sabe? Eu tô falando que mesmo estando tudo aparentemente igual, você tá lá para baixo, tá? Alguma coisa parece que tá errada, tá? E de repente pode ficar até mais sério, pode vir um aperto no coração, né? Isso. Ou às vezes até você dá uma resposta meio atravessada, um pouco mais agressiva para alguém que não precisava ter feito, né? Então o que eu estou falando é que tem dias que nós estamos sobre ataque, né? E como eu dei o título Opressão, de identificando o engano, né? Porque estamos sob ataque porque eu estou falando de um dia comum que deveria me deixar bem e, no entanto, eu tô mal, tá? Eu tô mal. Eu tô estranhando, né? E dá a impressão que aquele dia não é tão abençoado quanto os outros. Então, eu tô falando sobre discernimento porque neste dia, nesta hora, a gente pode estar debaixo de um ataque do inimigo das nossas almas. É verdade, e ele ronda ao derredor aí, né? A Bíblia fala dele, sim. Sabe, eu vou ler para você 1 Pedro 5. 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Verso 9: resisti-lhes firmes na fé. Tá? Então, por isso é que a gente fala, sabe por quê? O assunto, agora, nós estamos falando do inimigo das nossas almas, não é tão simples como uma manhã ruim, que pode melhorar. Ele é ardiloso, né? Ele tem armas sofisticadas, sabe? Né? Então, o que nós não podemos, como cristão, ignorar, a palavra diz, sede sóbrios e vigilantes. Fiquem sempre atentos, sabe? Porque existe um inimigo à nossa volta rondando, e a palavra diz querendo tragar. Né? Sim. Ele fez isso com o primeiro casal. Os dois estavam tudo bem lá
no Éden, né? E ele vai lá e é com uma conversinha. Você pensa que é um inimigo que vai usar arma? Bom, porque se vier um ataque, é um ataque, né, maligno mesmo, você discerne. Sim. Fala, isso aqui isso, né? É do inimigo, né? Mas não, você nem sabe o que está acontecendo. Na sutileza a gente não percebe, né? Sabe? A Bíblia usa muitos nomes para esse inimigo. Chama ele de tentador, de maligno, de príncipe desse mundo, príncipe desse século. Chama ele de pai da mentira, tá? Agora, ele não conhece, ele não é onipotente, ele não conhece todas as coisas. O controle sempre continua com Deus. Mas a gente vai ver, e é esse o motivo da nossa conversa, eu vou mostrar textos bíblicos para você, onde ele influencia. No livro de Jó, por exemplo, vamos ler o livro de Jó. Jó capítulo 1, começando no verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Não é porque o Senhor o cercou, guardou a casa dele e tudo que ele tem? A obra das suas mãos abençoastes e os seus bens multiplicaste na terra? Estende, porém, a tua mão, toca no que ele tem, e verás se ele não blasfema contra ti e a tua face. Disse então o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Uau, É intrigante, né? É intrigante para você ver. Ele pode fazer, e algumas coisas, e neste caso, ele fez com a permissão de Deus. Ele foi instrumento de Deus para Deus provar o coração de Jó. Não para provar para Satanás ou o próprio Deus. O coração de Jó, né? Sim. Mas só que Deus ficou no controle. Deus diz: olha, eu vou te dar um limite. Sabe? Contra ele você não vai fazer nada. Sabe? Deus sempre, mesmo quando ele permite que o inimigo venha se andar, e nós temos que acreditar nisso, porque está escrito, eu acabei de ler para você. Está lá. Né? E vou ler outro ainda, vou ler um que eu quero que você comente. Lá em Lucas 22, a partir do 31, está escrito assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Tá? Ele diz assim: olha, Satanás falou que ia fazer isso para você. E eu fiquei orando. Ele fez, mas eu fiquei orando para que tua fé fosse fortalecida. Né? O que a Bíblia diz é que nós não podemos ignorar este inimigo. Sabe? E tem gente que acha que esse assunto ou não sei se acha complicado, desnecessário. Tem gente que nem acredita no diabo, não é verdade? Não acredita, exatamente. Tem gente que não acredita. Mas ele faz isso, e vamos recomeçar ali, tanto em Gênesis quanto ali, com Deus, né, tentando Jó. Ele implanta uma dúvida, né? Ele questiona uma verdade que existe, mas será que Deus não quer? Ou será que Jó tem realmente essa fé? Então, a forma dele agir é ele colocar na gente a dúvida e, ao mesmo tempo, ele suscitar uma resposta da gente. Não, mas é assim, né? É o modus operandi dele. E ele fez isso, tanto é verdade que ele fez isso com o próprio Jesus. Sim. As tentações dele. Mas se és mesmo filho de Deus, quer dizer, tinha que provar, ou ele tinha que instigar no outro a sair do seu caminho e provar o que ele acha que é. Então é uma forma muito perigosa que ele age com a gente. E sabe, quando a gente escolheu pautar essa conversa para você discernir o engano, porque são orientações que estão na Bíblia. 2 Coríntios 4, a partir do 3, diz assim: se o nosso
evangelho ainda está encoberto, é para os que se perde que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, é um daqueles nomes dados ao inimigo. Deus, ele cega as pessoas, sabe? Então, discernir o engano é assim, eu não estou enxergando isso. Por quê? Porque é o inimigo que não está deixando você enxergar. Exato. Né? Tem uma expressão que eu gosto muito, que é assim, é tirar o véu dos olhos, né? É como se tirasse umas escamas dos olhos para você perceber esse mundo espiritual e as coisas que te afligem aqui na Terra, de uma maneira a te afastar de Deus. Porque o que ele quer? Que você se afaste de Deus. É como se você colocasse a prova. Você está dizendo, você tem que às vezes pensar, bem, pera lá, deixa eu pensar. Isso aí é uma coisa minha, isso aí é uma coisa do inimigo, isso aí é uma coisa... A gente pode fazer perguntas para nós mesmos, para se posicionar. Exato. E isso que era o que eu ia falar. Que é como Jesus respondeu, como a gente viu ali, né? Então, assim, não, eu não preciso entrar nessa conversa, eu não preciso entrar nessa disputa ou nessa avaliação que o diabo faz da gente, né? Nesses contextos que a gente está falando. Então, assim... Tenha firmeza em você, e ali tem uma fé inabalável e um autoconhecimento também, né, Mirtz? Assim, olha, eu não vou entrar nessa. Sabe por quê? Porque tem pessoas que dizem assim, olha, na hora que eu saí das trevas para a luz, que eu me tornei filho de Deus, eu não posso ser enganado por ele. Não é verdade, eu acabei de ler um monte de versículos disso, e vou pegar um de Paulo agora. Deixa eu só comentar um negocinho assim. Talvez, quando a gente realmente se converteu, a gente não vai ser enganado, mas ele vai tentar, né? Aí nós vamos ter que resistir, né? Quer dizer, ele vai vir, certamente ele vai vir. Se você não prestar atenção, você vai ser enganado sim. Sabe por quê? O Paulo vai nos advertir em 2 Coríntios 11:14. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então você vai ser enganado porque você vai pensar que não é ele, quando existe essa possibilidade que a Bíblia deu. Você tem que Sabe por quê, queridos? Ele não vai atacar o seu ponto forte. Aí é legal. Ele vai nas suas fraquezas. Nas fraquezas, onde você não está preparado e onde você não tem aquela defesa contra as armas dele, que é te colocar em dúvida, te colocar em xeque, às vezes mostrar uma ideia falsa, como a gente falou ali, né? Ele não vai se mostrar feio e horroroso. Não, você não pensa que é um bichinho vermelho com chifrinho e rabo, né? Não tem nada disso. Ele vai te seduzir com belas palavras. E sabe por quê? Porque às vezes você, e é muito comum, e presta atenção no que eu vou te falar, você diz assim... gente, a minha luta lá em casa é com meu marido. Você não tem ideia da luta que eu passo com meu marido. Aí que eu vou te mostrar o engano. Porque eu vou ler para você Efésios 6, que diz assim: a nossa luta não é contra carne e sangue, não é com uma pessoa, não é com teu marido, com teu filho, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal na região celestial. Então você está dentro do engano, você acha que o teu inimigo é o teu marido, e não é. E não é, porque assim, dos dois lados o inimigo age, me fazendo ver numa palavra meia torta lá que a outra pessoa colocou, eu já levo para o mal. O inimigo vai, é isso mesmo, isso aqui vai. Ou então o outro está um pouco desligado no assunto e não percebeu e dá uma resposta torta lá. Vira instrumento dele. Vira instrumento dele. Uma vez eu já falei, eu quero falar com você, não quero falar com o inimigo, não. Pois é, porque é bem assim. Toma ciência. Existe essa possibilidade. E principalmente é perigoso porque na personalidade masculina, né, a gente já sabe que eles gostam das caixinhas deles lá, ou das cavernas, né, que às vezes o homem está desligado e mergulhado nas suas questões. E o inimigo sabe disso, né, e ele aproveita para entrar na conversa, né. Eu vou chamar um intervalo bem pequeno. A gente volta já para continuar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça.
Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta. Essa conversa é difícil, porque é discernindo engano, é discernir o inimigo das nossas almas, né? E é muita coisa no nível espiritual, sim, não é no nível físico, sabe, né? porque, de fato, a situação que você está vivendo, é muito mais fácil você culpar o marido, o filho e os irmãos. Fica fácil, é fácil, sabe? Exatamente. Agora, o que o inimigo ele pretende mesmo é colocar essas coisas na nossa mente. Se eu botar na minha mente que o grande culpado da minha infelicidade, essa coisa que está acontecendo, é o maridão, né? Você vai... é por aí que eu vou. Isso, sabe? E você vai se afundar ele colocou pensamento. nessa... Porque ele vai se aproveitar daquilo que está na nossa mente. Eu vou te dar um exemplo bíblico. Isso. Ele fez isso com Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Olha o que 1 Crônicas 21 diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Então você está vendo o poder que ele teve sobre um homem segundo o coração de Deus. De Deus, né? Aí você vai dizer assim, mas como é que Davi foi ingênuo, caiu nesse engano? Sabe por quê? Porque ele mexeu com o desejo de Davi. Davi sempre queria saber a quantidade de homens que ele tinha, qual era o número, o poderio que ele tinha, né? Nas mãos, o exército dele. Então, o Satanás foi mexer com um desejo que estava no coração dele. Tá? Exatamente. E ele foi tentado por isso, mesmo tendo sido avisado, porque Deus tentou avisá-lo através do general dele. Eu vou ler para você. Lá em 1 Crônicas 21 diz assim: então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a esse povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requerer isso do meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu sobre Joabe, pelo que saiu Joabe, percorreu todo Israel e voltou para Jerusalém. O general disse: Deus não quer que você conte, você não precisa disso, são todos teus. Ele está fazendo, você vai pecar. E mesmo assim, né? Porque ele foi tentado. Então, uma das coisas difíceis da gente ser no engano é a tentação. Sabe? Então, quando a gente faz as coisas no nosso braço, tá? Pede para Deus nos abençoar e tudo, né? E a gente vai encontrar, vai dar espaço para ele. Eu dei o exemplo de Davi no Velho Testamento. No Novo Testamento, a gente vai encontrar a história de Ananias e Safira. Todo mundo conhece. Qual foi a tentação deles? Eles venderam uma propriedade, a gente sabe, e chegaram lá, colocaram parte do dinheiro aos pés dos discípulos, dizendo assim: vendemos por isso. Então eles mentiram. Agora, eu quero lembrar vocês que eles não eram obrigados a dar tudo. A dar tudo, exatamente. Né? Podia falar, vamos dar 50%. Olha, eu estou dando 50%. E estava tudo... Mas eles não, disseram: nós estamos dando tudo. Eles foram tentados mesmo por Satanás. E foi, sabe por quê? Porque está escrito isso na Bíblia. Vou ler para você o livro de Atos, capítulo 5, verso 3 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu? Vendido, não estaria no teu poder? Pois como você assentou no seu coração esse desígnio? Você não mentiu para homens, mentiu para Deus. Então... né? Você vê que fácil que foi, né? Vê até numa situação em que ele não precisava, ele foi induzido porque o Pedro disse: Satanás encheu o teu coração, foi ele que te enganou. Aquela sugestão. Sabe quando vem aquele pensamento que não é teu, que foi ele, o inimigo colocou, você precisa discernir. Vê assim: eu vou dizer que eu dei só metade. Se você realmente tem o Espírito Santo de Deus, diz assim: não,
eu vou dar só metade, porque eu quero dar só metade. Você vai ter que ter esse discernimento, né? É verdade. Sabe, então, o erro não foi não ter dado todo o dinheiro, foi ter mentido, né? O problema não é ser tentado, porque a Eliane já disse, até Jesus ele tentou. Ele tenta mesmo. Tenta mesmo. Né? O problema não é ser tentado. O problema é cair em tentação, né? A oração que o Pai nos ensinou, no Pai Nosso, diz, não os deixe cair em tentação. Sabe por quê? Porque é fácil. É facílimo, facílimo. Facílimo, né? Jesus foi tentado, né? Mas Hebreus diz assim, Hebreus 4:5. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Foi tentado e não pecou, não caiu na tentação. E olha que deve ter sido bem difícil, porque depois de 40 dias no deserto, né? A gente tem exemplo do povo hebreu que passou 40 dias no deserto e caiu em várias tentações, né? E Deus, Jesus não. Ele tinha o discernimento. Sabe, bom a gente falar uma coisa sobre tentação, porque ela é bastante subjetiva e individual. O que tenta a Eliane, talvez não seja o que me entende. Pessoal, isso. Não é? É absoluto. E o inimigo das nossas almas sabe disso. Se ele vier, ele nunca vai me tentar com uma coisa que... Você não faz diferença. Que não faz diferença. Exatamente. E também tem uma outra fala, né? Aquele lar ou aquele ambiente que não é de Deus, ou que é dele mesmo, onde há muita briga, um ambiente de bar ou de balada, tal, que as coisas já estão acontecendo de forma aberta e mundanamente, ali ele também não vai tentar, porque ali já é dele. Onde que ele vai tentar? Num ambiente em que ele vê fragilidade ou que tem algumas coisas que ele ganhar que é de Deus, exatamente. Que ele queira trocar. Levar para ele. Agora, nós temos uma promessa muito, muito boa, escrita em 1 Coríntios 10:13. Paulo nos ensina dizendo assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Isso. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento de sorte que vocês possam suportar. A gente pode contar com Deus nessa quando é tentado. Eu conto muito. Quando eu sei alguma coisa que o perigo é eu cair, eu falo, Senhor, me segura, não deixa, abençoa, porque é assim. Me desvia do caminho. Eu peço muito. Eu peguei um exemplo assim, se você não põe Deus na jogada e vai por você, eu peguei um exemplo bem comum. Quando você está fazendo uma dieta, seja lá para emagrecer, ou até porque o médico pediu para você, você resolveu, você não pode comer doce, ou você não pode comer isso. Então, vamos ver algumas situações que eu coloquei. A primeira coisa, se você não pode comer doce, você não pode entrar numa confeitaria. Esse é o primeiro item. Fuja do inimigo. Fuja do inimigo. Seu rosto, mas você bem assim... você passa na frente de uma confeitaria. Então, para resistir à tentação, o primeiro movimento seria não entrar. Mas tem um segundo movimento. Você diz, não, eu vou entrar, mas eu não vou comprar. Vou só ver. Só vou ver o que tem. Só vou ver, tá? Terceiro, nossa, tem coisa legal. Eu vou levar, mas eu não vou comer. Vou levar para os outros. Para os outros, Quarto movimento. Eu trouxe bastante. Eu vou pegar um só, porque um só não vai fazer mal. Quarto movimento. Acho que eu vou comer, porque senão isso estraga. Ou então, já que eu comi agora vou comer dois e pronto. Então, essa é uma batalha contra a tentação. E sabe que jeito que você vence? Só se você respeitar o primeiro ponto. Não vou entrar. Porque se entrou... é muito difícil. Aí fica cada vez mais difícil. Fica mais difícil. Aí, se você já não resistiu à primeira, que foi entrar, não entrar, aí fica, não é fácil, sabe? Mesmo. E às vezes, sabe, é uma luta que não é fácil. Às vezes a gente está querendo resistir e não consegue. Sabe? Não consegue mesmo. Gente, é tudo nas pequenas coisas. Tentação é assim, e parece assim. Às vezes você
nem gosta tanto de uma coisa, mas se te proibirem daquilo, você é tentada a desejar aquilo, sonhar com aquilo, né? Tem um cheiro especial. Vai ser atraída por aquilo, de repente, sabe? Esses são os enganos que a gente precisa. E às vezes as amizades, né, Mirtz? Porque às vezes se você tá lá quietinho e consegue até resistir, mas tem um amigo que fala, então vamos lá que é muito gostoso, vamos. Daí você fala, não, mas eu não posso. Não, só hoje, vamos, aí você já... Então, por isso a gente conhece pessoas com esse discernimento. Diz assim, olha, me convidou, mas eu não vou porque sei que vai acontecer isso, aquilo. Quer dizer, ela já teve um discernimento, sabe? Porque a outra diz assim, eu vou, mas, sabe, aí você faz igual a confeitaria. Eu vou, mas não vou beber com elas. Sabe? Aí, porque se eu beber com ela vai acontecer isso. Quer dizer, não adianta. Se você foi... Já foi. Você foi. Né? Você não pode ir, essa que é a verdade, né? Você tem que ganhar no primeiro, então, uma né? fala assim, né? Entre você... pensar ou ver, né, no caso que nós estamos falando da panificadora, os docinhos, ou um convite e tal, né? Você tem acho que 3 ou 4 segundos ali para tua mente. Então, uma das coisas que a gente usa para se defender disso é não dar respostas de imediato. Pense um pouco, segure, porque se você tiver uns 3 minutinhos, você já pondera melhor. Então, fala assim, não, eu não vou dar resposta agora, depois eu te dou a resposta. Eu conto até 10, né? Conta até 10, porque você vai conseguir. Respira fundo. Uma coisa que o inimigo sempre vai fazer, um engano que ele coloca, é parecer que a gente já perdeu, que está perdido, que você não consegue. Dá aquele ar de derrotado, de que já foi. Sabe por quê? Você até ouve isso, conversa entre cristãos, dizendo assim, o fulano... ele, desde que aceitou Jesus, mudou muito, mudou sim. Mas aí aponta uma única área que o coitado ainda está lutando. Ainda está lutando, exatamente. Né? E Satanás é que faz essas coisas. Porque às vezes naquela área, ele luta mesmo. Não é num estalar de dedos, né? É um processo, né? Que a gente às vezes já comentou sobre isso. É uma caminhada em que hoje eu venço, amanhã às vezes eu dou uma escorregada, mas eu me levanto e continuo. Porque quando a pessoa cai e não se levanta, é isso que o inimigo quer, né? Ele é o pai da mentira, é fácil distorcer a verdade. Então, se é lançada uma acusação, se você se sente, você mesmo vai se condenar por aquilo. É aquela pessoa que vai dizer, eu não consigo, eu não posso, não vai dar para mim, né? Sabe, queridos, o livro de João, capítulo 8, a partir do 43, diz assim... Qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Olha. Então, se nós andamos na luz, andamos na verdade, não vale para nós esse versículo. Simplesmente assim, né? Sabe? E às vezes a tentação vem e a gente pensa que você tem que lutar sozinho contra ela. Não vai dar, meu bem. Não, é com Deus. É com Deus mesmo, né? E eu peço, meu Senhor, me tira da situação se não for a tua vontade, ou me mostra. Você tem que estar orando e entregue a Deus constantemente. A palavra de Deus diz assim, levando cativo todo pensamento a Cristo. A Cristo, exatamente. Sabe, na hora que eu tenho essa percepção, né, eu tenho que levar o pensamento cativo e dizer assim, isso não é verdade, isso é um engano, isso é uma tentação, sabe? E eu tenho que trazer à minha mente a palavra de Deus. Isso, né? Exatamente. Sabe? Nós temos essa arma. Nós temos, que é a palavra de Deus. Ele já nos deu. É a arma que combate o inimigo. Eu trago ela à memória. A memória, exatamente. Simples assim. Difícil? Difícil assim. Assim, mas simples assim. Sim. Era o que a gente tinha para você hoje. Agradece muito a tua companhia e te convido para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.
mulher, virtude e fé. Um oferecimento Cargolift.